Êxodo 13, a partir do 17. Amém? A caminhada de Israel é a caminhada da igreja. A marcha de Israel é a marcha também da igreja. Então, Deus não guiaria o povo pelo um caminho mais fácil ou mais curto, não. Porque o povo poderia sair do Egito e pelo caminho dos filisteus, ele chegava lá em poucos dias. Mas Deus não deixou ir pelo caminho mais perto. Porque senão o povo, quando viesse a guerra, quando viesse as lutas, os problemas, as dificuldades, o povo iria se arrepender e iria voltar para o Egito novamente. Então Deus guiou pelo caminho do mar, para que Deus pudesse abrir o mar para eles, e eles viram o milagre acontecer. Porque redenção, a palavra redenção, ela também é ligada à vingança. Porque quando há uma redenção é assim, Deus liberta seu povo e mata o inimigo. Por isso Moisés diz, esses egípcios que vocês veem agora, nunca mais verão. Então a redenção tem a ver isso aí, está ligada à palavra vingança. Ele tira o seu povo, liberta, e o inimigo, ele mata. Então, por isso que Deus levou por o caminho do Mar Vermelho, para que as pessoas pudessem ver o milagre, o livramento, o poder de Deus agindo, e como Deus iria trabalhar na vida deles, com milagres, prodígios, maravilhas, tantas coisas, trazendo a libertação. Mas vamos intitular isso aqui de seguindo a coluna de fogo. Mas seguindo a coluna de fogo para a vida. Porque uns seguiram a coluna de fogo para a morte. Nem todos que seguiram a coluna de fogo foram salvos. De 600 mil homens, somente 2 que seguiram a coluna de fogo até a entrada em Canaã foram os que permaneceram. O restante, todos eles caíram no deserto, mesmo seguindo a coluna de fogo. Então essa expressão assim, seguindo a coluna de fogo, ela não é certa, mas seguindo a coluna de fogo para a vida, para entrar em Canaã. Porque se eu só seguir a coluna de fogo guiou aquele povo para o deserto para matar. Sabia disso? Aqueles que morreram no deserto, ela guiou para matar eles. Mas os que creram até o fim e permaneceram, foram salvos. Amém. Quem? Dos 600 mil que saíram, somente 2 entraram. Então tinha aquela expressão assim que os católicos diziam. Quando perguntava quem vai ser salvo, eles diziam assim, só Deus sabe. Agora, essa expressão tem um fundo de verdade. Porque só Deus conhece o coração do ser humano. Você vê que nós falamos a semana passada. Cades Barnea, aqueles 10 espias, era um de cada tribo, Caleb da tribo de Judá, Josué da tribo de Benjamim. Formavam as 12 tribos. Mas aqueles outros 10 eram homens de honra. Eram príncipes, eram varões valorosos, mas mesmo assim eles caíram no deserto e pereceram. Então não é por eu ser um homem valoroso, um homem de honra, um homem grande que eu vou ser salvo, não. Mas é por crer. Crer até o fim, como Josué e Caleb creu. Mas se observasse, aquilo era Anashim. E Anashim quer dizer homens destemidos, homens de honra, homens valorosos. Mas esses homens valorosos pereceram no deserto.
Porque pela ótica humana dizia que aqueles homens eram homens tremendos. Mas na hora que foram trazer o relatório, trouxeram o relatório negativo. E ali foi o fim deles. Um por um iria cair no deserto. Então, se eu digo que estou seguindo a coluna de fogo, então quer dizer que eu ainda estou no deserto. Eu não estou em Canaã. Porque a coluna de fogo não foi mais vista em Canaã. Porque a coluna de fogo, aquela coluna de fogo, William Branham disse assim, aquela coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto, quando entraram na terra prometida, que apareceu um homem com a espada desembainhada, Josué capítulo 5, e Josué estava ali e perguntou, quem és tu? Tu és um dos nossos ou do inimigo? Ele disse, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. O William Branham disse assim, aquela coluna de fogo agora se transformou em um homem. Não é mais a coluna de fogo agora, é o príncipe dos exércitos para guerrear, para poder matar gigantes. Onde foi que ele disse isso na mensagem? Este grande guerreiro Josué. Deixa eu ler aqui para vocês, para ver, olha só. Então se eu digo assim, seguindo a coluna de fogo, eu estou no deserto. Mas se eu estiver com o príncipe dos exércitos do Senhor, eu estou em Canaã. Estão entendendo? Então assim, ó. Parágrafo 14. Vocês veem, depois que ele estava obtendo uma posição ali, ele haveria de ser o maior militar que já existiu na face da terra. Nunca houve um general como Josué. Em nenhum tempo, em nenhuma era, em nenhum lugar jamais foi comparado a Josué. A palavra Josué vem da palavra Jesus, significa Jesus ou Salvador, libertador. E então, quando ele viu esse homem, o que era? Era o príncipe, em outras palavras, o líder dos exércitos de Israel. E esse líder não era senão o próprio Cristo. E em que ele foi visto pela primeira vez, numa coluna de fogo. E agora, a coluna de fogo havia se tornado um homem. Não é mais. Se eu digo estou seguindo a coluna de fogo, eu estou no deserto. Porque depois que Josué entrou na terra prometida, que ele estava lá, que viu aquele homem com a espada e disse, sou o príncipe dos exércitos do Senhor, agora é guerra, vai matar gigantes, vai derrubar gigantes. Não é mais a coluna de fogo agora guiando, é o príncipe dos exércitos na frente da batalha para poder vencer os gigantes. Estão entendendo? Então observe só. Aquela coluna de fogo foi tremenda. A marcha de Israel é a mesma marcha da igreja. Mas nós não pertencemos à geração dos que saíram. Nós pertencemos à geração daqueles que nasceram no deserto. Então saíram, nessa mensagem vieram muitos homens valorosos, sim, valorosos, destemidos, homens de honra, mas que estão caindo um por um. Mas aqueles que nasceram no deserto, estes foram aqueles que entraram na terra prometida. Então nós somos nascimento destes homens valorosos, mas que prossegue e entra na terra prometida. Olha só. A coluna de fogo, gente, era Cristo. Cristo estava em uma manifestação, nós podemos chamar de uma manifestação de Deus, onde ele se torna uma coluna de fogo de noite, e de dia ele se torna uma coluna de nuvem. Mas aquela nuvem que guiava, aquela nuvem que durante o dia protegia, guiava, conduzia e dirigia quase 2 milhões de pessoas, ela ficava na retaguarda deles, por trás
de lado e de frente, e conduzia aquele povo. Então, de dia era uma coluna de nuvem fazendo sombra. De noite era uma coluna de fogo iluminando o caminho e dirigindo o caminho, porque só Deus é quem guia e quem dirige o caminho dos seus filhos. Estão entendendo? Então observe só, ali estava. Era aquela coluna de fogo, protegia, guiava, conduzia e dirigia o povo. De noite a coluna de fogo, de dia a nuvem. Mas mesmo sendo conduzido, guiado, protegido, dirigido por isto, muitos caíram ali. Muitos fracassaram por não crer. Então não é só porque eu estou seguindo a coluna de fogo que eu estou salvo, não. Estão entendendo? Eu tenho que permanecer crendo. Entro em Canaã, aí eu estou seguro, porque Canaã simboliza o Espírito Santo. Aqui diz, ó, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Pelo caminho da noite, guiava pelo caminho da noite, uma coluna de fogo, para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Diante deles, uma coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Então era luz para eles. Luz, direção e proteção. Mas nem sempre os que tiveram luz, direção e proteção adentraram na terra prometida. Não tiveram. Então assim, eu estou seguindo a coluna de fogo para a vida, não para a morte. Então observe só. Essa é a marcha de Israel e a marcha da igreja. Israel saiu do Egito, o Egito simboliza o mundo. Sai do mundo, cruza o Mar Vermelho, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, deserto, santificação, Canaã e Espírito Santo. A marcha da igreja também é assim. Sai do Egito, sai do mundo, sai dos prazeres mundanos de tudo isto, em direção a receber o Espírito Santo. Quando recebe o Espírito Santo, você está selado, você está seguro para se encontrar com Cristo no rapto. Então aí você está seguro. Então olha só. Então nós vamos entender o seguinte, olha. Quando o profeta falou aqui, deixa eu ver aqui. Essa coluna de fogo guiava eles, conduzia, dirigia. Porque a redenção ela é feita em duas partes. Ela é tirar de e introduzir em. É sair do Egito, tirar do Egito e colocar na terra prometida. Se não sair e entrar, não teve redenção. Só que assim, um tira, Moisés tira, e o outro, Josué, coloca. Moisés simboliza Jesus e Josué simboliza o Espírito Santo. Assim o profeta ensinou. Então, Jesus, lá no Calvário, ele nos resgata da maldição do pecado, lá ele derrama seu sangue precioso, lá ele paga o preço, lá ele paga a dívida do pecado. O que Jesus faz no Calvário através do seu sangue é a mesma coisa de você ir viajar. Você vai viajar para São Paulo, aí você vai ali, compra a passagem para viajar. Você tem a passagem, mas você levou o dinheiro, pagou o preço e adquiriu a passagem. Quando você vai viajar, você entrega a passagem para o cobrador, e aí você viaja. O sangue de Cristo lá no Calvário pagou o preço, pagou a dívida, pagou a passagem. Ele comprou
a passagem. Quem é a passagem? O Espírito Santo. Para poder te dar o quê? O Espírito Santo. Você estando com o Espírito Santo, você está selado até o dia da redenção. Que redenção é esta? Minha alma foi redimida. Que redenção é esta? A redenção do corpo. Seu corpo transformado. Estão entendendo? Então é assim. Moisés tira, Josué coloca. Jesus, através do Calvário, nos tira da maldição do pecado e o Espírito Santo nos dá a vida eterna. Estão entendendo? Olha só, então como isso é tremendo. Então é assim, um tira e o outro coloca. Quando Moisés tirou, aí havia um anjo que ia diante do povo. Deus disse, meu anjo irá diante de ti. Era esta coluna de fogo que é Jesus Cristo agora que estava em uma manifestação como coluna de fogo e coluna de nuvem. Agora isso era tremendo. Para não fazer sol para eles e eles caminhar de dia, porque o sol no deserto é escaldante, a nuvem vinha e cobria. Agora não era uma nuvem que dissipava não, porque qualquer nuvem que você tem aí, ela se dissipa com vento, com qualquer coisa, mas essa nuvem permanecia. E eles continuavam andando, a nuvem ia e eles seguiam. Quando chegava a noite, para não parar a caminhada, porque a caminhada do crente não para, é de dia e é de noite. Quando chegava a noite, para não parar, então agora trocava. Vinha agora uma coluna de fogo. Para poder, para o quê? Porque o deserto é assim, de dia é quente, de noite é frio de rachar. Então Deus disse, eu protejo meu povo de dia, dando sombra para eles, e protejo meu povo de noite, para iluminar o caminho deles e dissipar o frio. E nunca se retirou dele. Até quando eles entraram em Canaã, aí a coluna de fogo não mais foi vista. É a mesma coisa do alimento dos anjos, o maná. Passou 40 anos. Depois que eles entraram em Canaã, o maná desapareceu, porque agora eles iriam ter comida sólida. Estão entendendo? Moisés, Cristo tira, Josué, o Espírito Santo coloca. Redenção em duas partes, sai e entra. Todo ser humano tem dois cativeiros em sua vida. Um cativeiro físico e um cativeiro espiritual. Assim como Israel teve dois cativeiros em sua vida, o cativeiro físico no Egito e teve um cativeiro na Babilônia, isso simboliza o crente. Tem o cativeiro físico no Egito, que é o cativeiro de prazeres, de pecado, de tudo isso está aí no mundo. E o cativeiro da Babilônia simboliza o cativeiro espiritual de doutrinas falsas. Então todo crente tem um cativeiro físico que estava lá no mundo, nos prazeres da vida errada, no Egito. Deus arrancou de lá, tirou eles do cativeiro, mediante um profeta. E aí vem os cativeiros doutrinários, mas só quem te tira do cativeiro doutrinário é o Espírito Santo. Aí tira qualquer pessoa do cativeiro doutrinário, que esse é o pior, é Babilônia. Por isso quando a Bíblia fala no cativeiro do Egito, fala do mundo, da vida que eles tinham. Quando a Bíblia fala no cativeiro da Babilônia, diz que Babilônia é o lugar de todo espírito imundo. De toda doutrina errada. Então nós saímos dos prazeres errados. Por exemplo, João estava na Assembleia, Vinícius estava na Católica. Além de sair do cativeiro, da vida errada, do mundo de prazer, como eu e ela estava na Batista, nós saímos primeiramente do mundo, mas fomos para um local que estava errado doutrinariamente. Aí Deus também nos arranca desse local também. Para nos colocar onde? Na palavra, no Espírito Santo, em Cristo.
Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é se alguém está em outro lugar, não, só em Cristo. Então tem que te arrancar para colocar você em Cristo na palavra. É o único local de segurança do crente, é este. É em Cristo, na palavra. Então, vamos seguir aqui em frente. É porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil. É um tempo de tanto ensinamento falso. É um tempo de tanto engano, que é uma tristeza. Vai lá que tem um segmento hoje na mensagem chamado As Fitas, que William Branham disse na mensagem. Moisés simboliza Jesus, Josué simboliza o Espírito Santo. Um tira, lá do Calvário, ele nos tira da maldição do pecado, e o Espírito Santo nos coloca na vida eterna. Sendo a mesma pessoa, só manifestações diferentes. Lá eram duas pessoas diferentes, mas com relação a Cristo, é Deus realizando o seu plano de redenção. Ele vem primeiro derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para nos comprar e nos resgatar, para depois nos selar no seu reino, através do Espírito Santo. Mas tem um segmento das Fitas que eles dizem assim, que William Branham simboliza Moisés, José simboliza Josué e Billy Paul Caleb. Gente, onde é que está isto? Isso é ensinamento falso, isso é ensinamento errado, que o diabo lança para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Quando William Branham disse Moisés simboliza Jesus e Josué o Espírito Santo. Observe só. Não se pode dar ao homem aquilo que não é dele. Não se pode. Tudo tem que ser atribuído a Cristo. Quando se relaciona à salvação, você nunca pode tirar Cristo. E pode prestar atenção que as maiores heresias que existem, tira Cristo como Salvador no Calvário. Então você tem assim, ó. Lá a mesma forma que Deus comissionou Moisés, ele comissiona Josué. Deus aparece na sarça ardente para Moisés, na coluna de fogo. Fala com ele, diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o local que tu estás é terra santa. Ou seja, não é aquele local que é santo, é onde Deus está, o local é santo. Então tu és comissionado para tirar o meu povo do Egito. Então ele foi comissionado dessa forma. Quando Deus se encontra com Josué, agora com a espada na mão, era aquela mesma coluna de fogo que se encontrou com Moisés, mas agora estava em forma de um homem. Vem e diz, tira a sandália também dos teus pés, porque o local que tu estás pisado é terra santa. Estão entendendo? Mas agora não é coluna de fogo não, é o príncipe dos exércitos com a espada. Para guerrear, vencer Cananeu, Filisteu, Jebuseu, tudo que não presta. Todas aquelas nações hoje estão simbolizadas em espíritos que estão no mundo, para tentar destruir a vida de um cristão. O profeta disse, se você vê Amaleque simboliza tentação. E a Bíblia diz, não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal. São espíritos que querem levar a gente a cair em tentação. Mas como a Bíblia diz, nós devemos sempre orar. Não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Então disse para Josué, o local que tu estás é santo. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Agora eu estou contigo na batalha para vencer todo inimigo. E aí, Josué se prostra diante dele e adora. Porque agora sabia que tinha um
E este era o príncipe, o poderoso nas batalhas, o vencedor de todas as coisas, estava agora na frente do campo de batalha. Então a vitória é certa. Não é mais a coluna de fogo, não é seguindo a coluna de fogo, não, é com o príncipe dos exércitos para vencer. Quero que a pessoa me dê só um versículo de quando Deus entrou na terra prometida, a coluna de fogo ser mais vista. Gente, Deus trabalha com coisas específicas. Eu digo assim, específicos assim. Deus se encontra com Moisés numa sarça ardente, coluna de fogo, comissiona ele para libertar o povo do Egito. Aquela mesma coluna de fogo se torna um homem, Jesus Cristo, e vem libertar o povo do cativeiro do judaísmo. Esse mesmo Jesus Cristo veio em um profeta para libertar-nos da maldição das doutrinas falsas que estavam nas denominações e no mundo religioso. O primeiro êxodo com Moisés, um profeta. O segundo êxodo, Cristo, filho do homem, agora na forma de um homem, libertando o povo do jugo judaizante. E depois, o terceiro êxodo, Deus vem em nenhum profeta para nos trazer a revelação da palavra, para nos libertar dos cativeiros doutrinários. Mas sempre cada êxodo tem um profeta. Por isso que Oséias disse assim no seu livro, ele disse assim, ó, por meio de um profeta, Deus libertou o povo do cativeiro da escravidão. Por meio de um profeta, Deus libertou o povo lá no primeiro êxodo. No segundo êxodo, Jesus vem, um profeta, o filho do homem, libertar o povo do cativeiro do judaísmo. No terceiro êxodo, Deus levanta um profeta, William Branham, para libertar cada um de nós do jugo da escravidão doutrinária e nos levar de volta à palavra, à fé apostólica. Então, as pessoas ficam muito falando na coluna de fogo. Eu sei que a coluna de fogo pode aparecer, sim, pode. Mas Deus só faz isso para propósitos específicos. Não é para qualquer coisa, não. Hoje o nosso líder, o profeta, disse, é o Espírito Santo. É Ele que nos guia. É Ele que nos dirige. É Ele que nos conduz. E o Espírito Santo é o próprio Cristo em outra manifestação para nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Então, observa só. Seguindo a coluna de fogo, para quê? Para a vida ou para a morte? Os mesmos homens que tiveram acesso à coluna de fogo, que ela nunca se apartou deles, que beberam da água da rocha, comeram do maná, viram os milagres, prodígios e maravilha, caíram no deserto. O homem não é salvo porque ele tem qualidade, porque ele tem honra, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não. É se ele crer. Essa é a diferença. Por isso que o céu vai ser uma surpresa muito grande. Homens valorosos, de honra, que você pensava que estaria lá, não vão estar. Enquanto pessoas simples vão estar lá. Estarão lá, salvos, porque creram. Eu não estou mais no deserto. Se eu estivesse no deserto, estava seguindo a coluna de fogo. Eu estou em Canaã. Eu sei que agora no processo da minha vida é de vencer gigantes, de batalhar, de enfrentar tantas coisas, de enfrentar tantos espíritos errados. Mas Deus prometeu dar a vitória. Vencer o gigante não é função minha, é de Deus.
O que eu preciso é crer nele, que aí ele vai vencer o gigante por mim. Então eu não tenho que trazer relatório negativo nenhum, que tem isso para eu vencer. Não, é Deus que vai vencer. Nem todos que saíram entraram. Não é verdade? Nem todos que saíram do Egito tiveram acesso a Canaã. Aliás, a minoria. 2 só, 2. Interessante que é o seguinte. Os homens saem do Egito, entram no deserto. Pouco tempo depois, Deus mostra a eles que eles deviam espiar a terra lá em Canaã. Então eles foram, 12 homens foram para lá. Ô gente, me explica só. Se eles foram, eles sabiam o caminho de ida e sabiam de volta, não era? Eles foram, passaram 40 dias lá, depois voltaram. Não sabiam o caminho de ida e de volta? E por que depois Deus cegou? Que agora eles ficavam rodeando montanha no deserto e voltavam para o mesmo lugar. Porque tinha incrédulos, Deus iria fazer cair todos os homens de guerra, todos os homens valorosos, que não creram nele, que não creram que Deus era capaz de vencer o gigante. Deus ia fazer cair, então cegou. Mas no meio desses estava Josué e Caleb, não estava? Mas Josué e Caleb não podiam ir só para lá. Mas Deus fez eles passar por isso também, rodear montanhas. Essa é a condição hoje. É rodear montanhas. A gente não sabe. A coisa não está emperrada. Está difícil. Mas é isso que está acontecendo, é rodeando montanha. Josué e Caleb rodeou montanhas 40 anos. Mas depois disso, Deus disse, chega de rodear a montanha, agora é hora de entrar. Mas não é no tempo determinado que eu quero, é no tempo que Deus tem. É no tempo que Deus sabe, é no tempo que Deus escolheu, é no tempo de Deus que a igreja vai despontar. Mas que a gente sofre com isso, sofre. Mas somos gerações desses homens valorosos que estão caindo de um por um. Mas vai chegar o tempo que Deus vai despertar a sua igreja para avançar. Tudo isso são figuras, são símbolos. Tudo isso são figuras, são símbolos. Que é para nós hoje. Mas é dessa forma. Mas é dessa forma. Mas mesmo entrando em Canaã, nós temos muita luta a enfrentar. A conquista tem que ser palmo a palmo. Não é sombra e água fresca, não. Tem que conquistar. Tem que matar gigante, tem que vencer gigante. Tem que fazer tantas coisas. Mas isto só para aqueles que creem. Só para aqueles que creem. Então que Deus nos ajude. Que Deus seja a nossa proteção, o nosso guia, a nossa luz, aquele que ilumina nossos passos, que protege. Que Deus nunca se aparte de nós, o Espírito Santo. Que como aquela coluna de fogo e de nuvem não se apartou deles, até quando eles entraram em Canaã, que Deus não se aparte de nós. Nunca. Nós só venceremos se Deus estiver conosco.
se Deus estiver nos guiando, nos conduzindo e nos capacitando. Que Deus nos ajude. Pai, nós agradecemos. Tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. Ó Senhor. Na figura da igreja, na condição que vemos, estamos a rodear a montanha. Mas na figura de sermos selados pelo Espírito Santo, eu creio que estamos em Canaã. Mas uma coisa eu sei. Muitas lutas temos que enfrentar. Mas quem prometeu dar vitória foi o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu não sou capaz de vencer nada, mas o Senhor, estando em cada um de nós, somos capazes de vencer. Somos capazes de vencer. Somos mais do que vencedores. Na figura da marcha da igreja, nós olhamos a condição de tanta coisa falsa que esteve ali no deserto, e de tantas coisas falsas que estamos vendo, estamos a rodear a montanha. Mas na figura daqueles que estão com a visão divina, com a visão do relatório positivo, estes entram em Canaã. Estes têm o Espírito Santo. Estes estão com seus olhos abertos, porque eles não perdem a visão espiritual. Pode até perder a visão material, mas espiritual não. Um filho de Deus jamais perde a visão espiritual. Então nos ajuda, Pai. Quando nos der aquela coisa que nós observamos, que às vezes ficamos assim, meu Deus, perplexo, nós possamos olhar para a marcha da igreja, para a marcha de Israel e a marcha da igreja, que é uma semelhança tremenda. É uma semelhança tremenda. E eu não quero estar seguindo a coluna de fogo, eu quero estar seguindo o príncipe dos exércitos do Senhor. Aqui é outra figura tremenda, meu Deus. Que se eu estou com o príncipe dos exércitos do Senhor, eu estou em Canaã. Para derrubar muralhas de Jericó, para vencer gigantes, para vencer heteus, jebuseus, cananeus, o que for. Para vencer os filhos de Enaque, que são gigantes de mais de 3 metros de altura, não importa a altura, o Senhor nos dá a vitória, porque o príncipe dos exércitos está com a espada desembainhada, e essa espada é a palavra. E a vitória é certa. E a vitória é certa quando acompanhamos o príncipe dos exércitos do Senhor. Porque ele está com a espada, ele está com a palavra, e se acompanhamos a palavra, o príncipe, a vitória é certa. Não há gigante que fique no nosso caminho. Não há problema que nós não venceremos. Quero seguir o príncipe dos exércitos do Senhor, não a coluna de fogo, mas o príncipe dos exércitos. Porque eu estou em local sagrado. Louvado seja o teu nome, Pai. Ajude a cada filho a chegar nessa condição de seguir o príncipe dos exércitos. O rei da glória. Quem é este rei da glória? O poderoso conquistador, poderoso nas batalhas, que venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás. É a ele que eu quero seguir. É a ele que eu quero adorar. É a ele que eu quero me prostrar. Então ajude a cada crente nesta jornada, nesta caminhada.
Precisamos de Ti, Pai. Fortaleça cada filho Teu. Glorificado seja o Teu nome. Nos dá uma noite abençoada, tranquila e nos guia em toda a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.